Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do TRE Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, uma saudação ao ilustre procurador Dr. Fábio Janson, saúdo o Dr. Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Minha saudação muito especial aos advogados que estão presentes na sala hoje, doutor Elaine, doutor Caetano, doutor Tomás. É uma saudação, é uma satisfação contar com a participação dos senhores nesta sessão. Saúdo também a nossa assistência e vamos de imediato ao primeiro processo da tarde. É a continuação do julgamento de ontem, o processo número 060042, relatoria do desembargador Fraga. Já havia, o Ministério Público já tinha se manifestado, né, doutor Venzon? Então, eu devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo esse colegiado, saúdo os senhores advogados aqui presentes, doutor Elaine, nossa eterna presidente, doutor Caetano, doutor Tomás, saudação ao doutor Rogério, a todos os servidores, aquele que nos assistem, doutor Gerson Fischmann, que certamente está conosco hoje, embora à distância. Senhor presidente, esse processo na sessão de ontem, está havendo uma distância entre a ementa, a tira e o teor do voto. Mas, na verdade, realizado o acerto de escrita, eu estou acompanhando o eminente promotor de justiça, que já fez seu parecer lá ontem. Eu estou afastando a preliminar e estou negando o provimento do recurso, senhor presidente. Muito bem. Eu consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede. E não havendo, então, podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 060042/94 de Rio Grande. A unanimidade, afastada preliminar, negaram provimento ao recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. O próximo processo da pauta são os embargos declaratórios 38.215, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, o embargante embargos opostos por Lúcia Elizabeth Colombo Silveira, e a interesse da ilustre advogada doutora Elaine Macedo. Não há intervenção do Ministério Público, eu passo desde logo a palavra ao eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da Corte, o eminente procurador regional eleitoral, doutor Venzon, o doutor Rogério Vargas, que tão bem representa o corpo funcional do tribunal, e um especial cumprimento, como dito pelo desembargador Fraga, a nossa eterna presidente, a doutora Elaine. A questão é muito singela, senhor presidente, e eu estou acolhendo integralmente os embargos declaratórios. Houve efetivamente um equívoco no dispositivo do acordo, e eu acolho os embargos para dizer que o provimento do recurso foi integral, nos exatos termos dos embargos interpostos pela eminente advogada aqui presente. Então, eu dou provimento aos embargos de declaração, integralmente. Muito bem. Eu consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede. Em relação ao voto, não, presidente, mas queria saudar nossa ex-presidente, a nossa particular amiga, doutora Elaine. Uma alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Muito bem. Então, não havendo qualquer acréscimo aos votos já manifestados, então, embargo de declaração 38.215, a unanimidade, acolher os embargos nos termos do voto do relator. Uma boa tarde a todos, bom trabalho, até logo. Boa tarde, doutora Elaine. Bom trabalho para a senhora. Uma boa tarde. Boa tarde. O próximo processo, colegas, uma petição 060-0107,
do Partido Republicano de Nova Rita, que ajuizou uma ação de decretação de perda de mandato eletivo em face de Ieda Maria Bilhalva e do Movimento Democrático Brasileiro de Santa Rita. A relatoria é do eminente desembargador Thomson Flores. Temos aqui o pedido de sustentação oral pelo doutor Tomás Rodrigues Peterle. Eu consulto, doutor Tomás, se Vossa Excelência dispensa o relatório, doutor Tomás. Eu até não... doutor, boa tarde. Eu não tive acesso à ementa, não sei como as Vossas Excelências julgaram. Uma questão de ordem, presidente. O doutor Caetano, pela outra parte, também se inscreveu na votação oral. Doutor, também haverá manifestação aqui, eu tenho aqui o doutor Tomás. O doutor Caetano também vai fazer sustentação oral, doutor Caetano, ou é só interesse? Não, sustentação oral também, Excelência. Sustentação oral, muito bem. O doutor Tomás dizia que... esse não é só a leitura da ementa, doutor Tomás, vai haver, até porque são duas partes, o Ministério Público também faz. Então, não é só a leitura da ementa, vai haver o voto com o relator. Claro. E nós vamos ouvir, depois que os senhores falarem, o Ministério Público ainda. Então, o senhor está com a palavra, doutor Tomás. Perfeito. Perdão. Primeiramente, eu cumprimento todos os ilustres desembargadores, serventuários do Poder Judiciário, membros da Procuradoria Eleitoral, advogados e demais presentes. Essa é uma questão que inicialmente nos pareceu muito singela e até agora nos parece, que é o requerimento da vereadora Ieda, realizado fora do prazo da janela eleitoral. Ela transmitiu o pedido no dia 4, então tem prova documental nesse sentido. Eu acredito que essa questão ela está superada e foi feita uma instrução probatória onde a requerida alega que houve a hipótese das outras duas causas que justificariam a mudança dela do partido, que seria mudança substancial ou desvio reiterado de programa partidário e grave discriminação política e pessoal. Ao que tange a hipótese da alegada grave discriminação política e pessoal, a jurisprudência ela é pacífica e exige uma prova robusta de segregação injustificável e individualizada, que tornasse insustentável a permanência da parlamentar na agremiação. E, nesse sentido, eu até já me manifestei nesse sentido, utilizando uma jurisprudência do nosso ilustre relator, Thomson Flores, né, no processo que veio de Montenegro, em questão muito, muito similar mesmo ao caso concreto. Excelências, todas as testemunhas na instrução, sem qualquer exceção, confirmam que nunca presenciaram qualquer tipo de discriminação dentro do partido por algum membro do partido, incluindo qualquer discriminação de raça, gênero, religião. Com relação ainda à instrução probatória, eu gostaria de destacar o depoimento do senhor Sérgio Miguel Santos Castro, que até o magistrado que presidiu a solenidade, quando eu estava fazendo uma cariação de afirmações dessa testemunha, me disse, abre aspas, o que ele já desmentiu, desmentiu. Está gravado, doutora. Excelências, me pareceu muito claro que os depoentes encenaram e mesmo assim não conseguiram comprovar nada que existia uma discriminação religiosa. Isso nunca aconteceu. Toda a prova diz, todas as testemunhas, sem exceção, principalmente depois desse senhor Sérgio Miguel, que no final afirmou, não, nunca presenciei, não, nunca vi, nunca existiu qualquer tipo de discriminação. Nesse ponto em especial, que a gente conseguiu provar na própria instrução, essa falta de veracidade da testemunha, que eu peço uma atenção especial do Tribunal do Rio Grande do Sul,
que em todas as minhas leituras, eu acompanho muitos julgamentos, eu sinto muito orgulho do nosso tribunal, que ele realmente é precursor em jurisprudência. E nós temos que manter essa legalidade e esse respeito. E me pareceu que essa testemunha, em especial, trouxe uma encenação, algo que não tem que ser repudiado. Excelências, aos fatos. As testemunhas confirmam que a vereadora Ieda tinha um debate político em tribuna com o vereador denominado Gugu da Farmácia. Tá? Eles tinham entraves políticos na tribuna e todas as testemunhas falaram que isso não era de cunho pessoal, isso era de cunho político. Quando a vereadora Ieda ficou sabendo que o vereador Gugu adentrou a agremiação, ela, por motivos pessoais, ela realmente, de forma intempestiva, realizou o pedido de desfiliação partidária. Ocorre, excelências, que isso não é nenhuma das hipóteses para desfiliação por justa causa. Isso é a própria construção da democracia. Se eles tinham um embate político de tribuna e ela não concordava com a liberalidade do partido em aceitar um novo parlamentar, isso não enseja em qualquer tipo de discriminação, muito pelo contrário, está dentro da liberalidade do partido em aceitar um novo parlamentar para a sigla. Nunca existiu qualquer tipo de discriminação religiosa pessoal com a vereadora, muito pelo contrário. As alegações que ela traz, que teria sofrido algum tipo de discriminação, que não teria sido convidada para alguma entrega parlamentar, são de 2018. E convenhamos, não é crível que, se ela tivesse sofrendo qualquer tipo de discriminação, ela deixaria passar o prazo de 30 dias da janela eleitoral para fazer o pedido de desfiliação dela com total segurança. Muito pelo contrário, ela utilizaria a permissão legal de praticamente 30 dias e faria o pedido dela no primeiro dia, até para demonstrar a inconformidade, se existisse, um ato de protesto, se existisse. Isso nunca existiu. Ela deixou para fazer de forma intempestiva, porque ela não concordou, por questões pessoais dela, possivelmente com o recebimento de um novo parlamentar. Convenhamos, se eu estivesse sofrendo qualquer tipo de discriminação, eu estaria ansioso a fazer esse pedido dentro da janela. Por que ela correria esse risco? Nunca existiu qualquer tipo de discriminação, nunca existiu nada nesse sentido. O debate político de contrariedade de ideias de parlamentares e a própria construção da democracia, isso não enseja nenhuma justa causa para pedido. Com relação a outra hipótese de mudança substancial ou desvio reiterado de programa partidário, isso também não existe, porque não tem qualquer mudança. O partido seguiu à risca tudo que ele se comprometeu com o eleitor. Não existe qualquer prova documental, testemunhal de mudança de ideologia. O estatuto, ele é o mesmo. As promessas e os compromissos assumidos com o eleitor foram todos cumpridos. Todos esses inconformismos que dizem respeito à matéria interna compores dos partidos, ele tem liberdade para atuar, da sua atuação interna, organização, estrutura, funcionamento. Nunca existiu qualquer irregularidade nesse sentido. E nesse raciocínio, data vênia o parecer do procurador eleitoral, eu não posso concordar. Eu não posso concordar com aquele parecer, porque muitos fatos que foram levados em consideração no parecer, na própria instrução, eu consegui provar que a própria testemunha declarou que eram falsas as alegações que ela mesma fez. A interpretação do rol taxativo do artigo 22, ele é taxativo, é grave discriminação. Não existe qualquer grave discriminação, não existe sequer discriminação, não existe uma discriminação velada, isso não existe. E só um segundo. Que ela alega não ter sido convidada para uma entrega parlamentar de 2018. Isso
não tem qualquer prova que ela não foi convidada, não tem prova nenhuma, talvez que ela não tenha interesse em participar, e depois ela vem alegar essa questão que estava sofrendo uma discriminação. A amiga dela, que é a última depoente, falou categoricamente: a Ieda, ela é cristã, crismada. Ela eventualmente vai na religião de Umbanda. Não tem qualquer discriminação, muito pelo contrário. Teve manifestações de outras religiões no próprio processo. Com relação a essa alegação de que ela não era participada, de alguma forma ela foi excluída de algum convite, isso não merece prosperar. Tudo isso é matéria interna, corpóreis do partido, que detém total liberdade para conduzir a sua atuação, organização e estrutura interna. Se ela entende que, eventualmente, alguma ata ou alguma questão que ela pudesse não ter sido convidada se sentiu prejudicada, que ela judicialize a questão, faça a prova robusta nesse sentido e peça a alegação de um ato em específico ou de outro. Mas, para o caso específico do rol taxativo do 22, não existe qualquer prova, muito menos robusta, de discriminação religiosa, pessoal, alteração de partido, de mudança de partido. Isso não existe. Toda a legislação e a jurisprudência brasileira, para finalizar, excelências, põe como requisito a existência de uma grave discriminação. Não existe discriminação velada, não existe discriminação por indícios. Deveria ter sido feito prova, se assim existisse, de uma discriminação. Nunca houve fato relacionado, ocorrência, presentes, o que foi dito. Não existe nenhuma prova nesse sentido. O que me parece aqui que foi feito, ela não gostou que o vereador entrou, por questões de debate de tribuna, em retaliação fez o pedido dela fora do prazo, não estão presentes nenhuma das hipóteses que justificassem, tem prova nos autos que o pedido foi transmitido para o juízo no dia 4, excelências, eu não vejo como não prosperar o nosso pedido de decretação e que ela perca o mandato dela e seja convocado um novo parlamentar. Da nossa parte, eu encerro a sustentação, peço uma apreciação cuidadosa, principalmente com essa questão que foi comprovado, essa falta de veracidade, essa encenação das testemunhas, tá? Não existe nenhuma prova robusta e não existe qualquer indício de discriminação. Eu passo a palavra e agradeço a oportunidade. Obrigado. Então, com a palavra, o doutor Caetano Locunha, que se manifestará pela requerida Ieda Bilhalva. Excelentíssimo senhor presidente, doutor André Vilarinho, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Thompson Flores, e em seus nomes gostaria de cumprimentar toda a corte, todos os desembargadores que fazem parte desse julgamento, saúdo também o doutor Fábio Venzon, ilustríssimo procurador regional eleitoral, também ao advogado doutor Tomás Partes, ex-adversa, que representa os interesses do Partido Republicano, e não posso deixar de terminar saudando o doutor Rogério, a quem saúdo, e em seu nome toda a corte, Rogério, todos os funcionários, quadro de funcionários. Excelências, a ação ajuizada pelo Republicanos, ela trata de troca de partido, fidelidade partidária. Muito bem, muito claro isso daí. Seria infidelidade partidária da minha cliente, a vereadora Ieda. Quero começar referindo, na nossa defesa, nós já apontamos que nós encontramos aqui as 3 possibilidades de troca de partido. Primeira apontada foi um caso que até chama atenção, porque a troca de partido está registrada no dia 4 de abril, e só isso chama atenção, porque o prazo é dia 3. Quem é que troca de um partido 3 anos depois e perde esse prazo por um dia?
chama atenção porque a janela acaba no dia 3. Então, nós juntamos a ficha dela do MDB do dia 3, procuramos fazer uma prova testemunhal, procuramos trazer documento datado do dia 13 de pedido de desfiliação do Republicanos. De qualquer maneira, excelências, é a prova que se pode fazer contra a data apostada pelo partido no sistema partidário. Pois bem, entretanto, excelências, a vereadora, quando me procurou, esse era o ponto principal da inicial, mas quando ela me procurou, ela trouxe toda uma realidade, e aqui eu tenho certeza que não houve qualquer má intenção do Dr. Tomás, ou referência, quando usa a palavra encenada, mas a vereadora me trouxe toda uma realidade que eu disse para ela que deveria ser provada. Porque esta prova que esses fatos que ela me referiu não são fáceis de serem provados, ao contrário. É mais uma vez o Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul tratando de fatos inéditos e de difícil comprovação. Se abuso do poder religioso já foi tratado em todos os estados, ou em vários estados da federação, a questão da discriminação religiosa interna corporis é muito rara. Eu não encontrei nada a respeito disso. Isso faz deste caso um caso especial. Então, quando ela me relata a discriminação religiosa e a discriminação pessoal e também o desvio programático do partido, é evidente que há que se fazer uma prova forte. Eu louvo a presença aqui do Dr. Fábio Venzon, que aproveitou a oportunidade da pandemia, que também nos traz vantagens, e pôde participar presencialmente e viu essas testemunhas. E para fazer essa prova, excelências, nós buscamos, inclusive fizemos um pedido que não costuma ser feito da nossa parte, que é o pedido de depoimento pessoal do autor. Então, pedimos, e foi acatado pelo Dr. Thompson Flores, que o autor, presidente da agremiação, se manifestasse. Porque, afinal de contas, essa nossa alegação de discriminação religiosa, tanto de ordem pessoal como de ordem programática, ela precisava ser provada também dentro do partido. E a prova acabou sendo feita essencialmente pelas testemunhas da própria agremiação e pelo próprio presidente do partido. E eu sigo, excelências, reconhecendo que não é um caso simples. Nisso eu concordo com o Dr. Tomás. Eu começo um pouco com a questão da mudança programática do Partido Republicano, dizendo que este partido considera como princípio básico e essencial da sua existência ser intolerável a discriminação religiosa. Ele afirma a defesa da crença religiosa e, mais do que isso, e talvez especialmente importante, ele diz que ninguém será preterido internamente em função da opção religiosa. Então, isso é programa. Isso é programa partidário. Pois bem, é um tema interessante. O nosso ordenamento jurídico, como ele combina com o nosso ordenamento jurídico? Nós vivemos um Estado laico, não é? Será que conseguem conviver partidos cujo conceito de vida partidária é busca do poder? Ou seja, é comandar a política estatal e o Estado é laico? Será que eu consigo conviver com partidos religiosos? É muito interessante isso, porque existem partidos que são abertamente religiosos no mundo afora, no mundo ocidental, inclusive. E talvez o maior clássico disso sejam as democracias cristãs, que dominaram a política em diversos países. Não vou nem falar da Itália, que foi dominada pela democracia cristã, um país que eu conheço bem, por décadas e décadas, disputando com o Partido Socialista. Mas esses partidos, excelências, eles, em primeiro lugar, apesar de abertamente cristãos, eles também souberam se adaptar no mundo ocidental e criaram da democracia cristã uma verdadeira política, uma doutrina política consolidada, que não admite discriminação religiosa, apesar do seu nome. E eu trago isso assim para entrar a fundo no tema,
referindo que onde, no mundo ocidental, há partidos ainda que, independente de programa ou não, tenham crenças e valores políticos nas suas manifestações, crenças e valores religiosos nas suas manifestações políticas, onde isso existe, há problema sério de ordem institucional, constitucional, para não falar até de casos mais graves de guerra civil. Só que o Partido Republicano, Excelência, como foi dito antes, é um partido laico. Se adapta, através do seu programa, à ordem religiosa, à ordem constitucional brasileira. Ninguém vai ser preterido em função da função religiosa. Garante liberdade de culto, está lá no seu... E a liberdade de culto é importante, não poderia diferenciar os filiados. E agora entro no caso concreto. Eu estou acostumado a sustentar aqui em 10 minutos, hoje são 15 minutos, tomei a liberdade, então, de me alongar um pouco mais nessas questões que eu acho que dão uma moldura para o nosso processo. E é isso que se vê no Partido Republicano. Um programa laico, e aí é relevante porque eu estou falando, inclusive, em desvio programático. E se for abuso, Excelências, da minha parte dizer que o republicano, que é um fato notório que o Republicanos é um partido ligado a uma igreja específica ou a uma religião específica, um culto religioso específico, que, com todo respeito, não diz, não seria a matéria essencial aqui, não fosse o caso concreto mostrar que há um estatuto que diz uma coisa e há uma vida prática que mostra outro. Então, talvez seja um abuso dizer que é um fato notório isso. Então, que todos os cargos, os principais cargos, são ocupados por membros da Igreja Evangélica, em especial da Igreja Universal. Que reportagem cita esse partido como partido do ministro Edir Macedo, do pastor Edir Macedo. Mas aqui, ó, esse é um assunto que me gera muito cuidado, porque eu não quero praticar também uma discriminação contra esta opção. Eu estou falando do programa partidário. E para não ficar na especulação, Excelência, nós ouvimos o presidente do partido, Jonatas, o vice-presidente do partido, o ex-presidente do partido, e todos disseram que são evangélicos, que a maioria da executiva é evangélica, que o presidente estadual é evangélico, que a maioria da executiva estadual é evangélica, e também a nível nacional. A diferença religiosa, portanto, no tratamento, se não for uma coincidência gritante, ela é uma realidade. O ex-vice-presidente do partido, que eu até acho que foi a testemunha mencionada, Sérgio, que já é uma todas essas testemunhas que disseram isso, Excelência, sobre o partido, são testemunhas arroladas pelo autor, que reconheceram que os cargos principais do partido são ocupados por evangélicos. E o ex-vice-presidente, que foi uma testemunha nossa que saiu do partido, ele disse por que saiu do partido. O partido era mais voltado à pessoa evangélica e a maioria dos membros eram evangélicos. Isso pode acontecer em determinadas situações, mas aqui acontece de uma forma institucional. O ex-presidente Sérgio Castro ele saiu do partido, ele foi presidente em 16, saiu em 18. E ele fundamentou a saída em questão religiosa. Sou católico e o PRB é evangélico. Ser católico virou um problema para ele. A minha cliente é católica praticante de Umbanda. E isso se tornou um problema seríssimo para ela, especialmente após ela fazer uma homenagem a uma mãe de santo da religião Umbanda. Atividades não evangélicas não têm aceitação. Tem, no máximo, em casos absolutamente isolados, alguma tolerância, mas não tem aceitação. E o que é principal, causa diferença no tratamento, e isso rompe o programa do partido. E aqui eu estou preso à realidade de Santa Rita, Excelências. Os fatos são claros. Embora a Folha de São Paulo diga que 77% dos deputados republicanos estão na bancada evangélica, podem até ser mais evangélicos, mas 77% estão na bancada, que o partido foi criado e coletado por assinaturas da Igreja Universal. A questão pessoal vivida pela vereadora Ieda, que nós trouxemos com o escopo de mostrar a discriminação pessoal e também reforçar essa questão programática. A única vereadora do partido
único vereador do partido, única cadeira ocupada pelos republicanos nos 4 últimos anos. E ela nunca ocupou nenhum cargo partidário. Nem presidente das mulheres ou nenhum cargo partidário. Excelências, de acordo com o Sérgio, ela sequer tinha as demandas políticas atendidas. Aí vem que foi nomeada secretária, foi presidente da Câmara, mas não há nenhuma prova que isso seja ação do partido e não mérito pessoal seu. Mas em março do corrente ano, alguns fatos se destacam, excelências. E aí talvez tudo que eu tenha dito até agora pudesse ser até inútil perto da relevância desses fatos. O Republicanos trouxe o vereador Gugu, referido pelo Dr. Tomás na tribuna. Um vereador que tinha divergências políticas e pessoais com a vereadora Ieda. E o presidente do partido reconhece que consultou 7 membros da bancada, da agremiação, mas não consultou a única vereadora sobre esse novo partido, sobre esse novo parlamentar. Eu perguntei, não achava que ela deveria saber e participar desse processo? O presidente da agremiação disse não. Mas a gente tentou amenizar o máximo possível o desgaste da Ieda com o Gugu. Sabiam do desgaste? E era a questão da Câmara, mas o senhor não ficou preocupado em tornar inviável a vida da Ieda? Não, isso eu ia resolver antes dela. Mas, do seu ponto de vista, é a opinião da Ieda, eu fui nesse sentido. E ele disse que ia resolver. E mais grave ainda, e talvez a minha sustentação valesse por este minuto e meio que se encerra, excelências. Ela não participou, então, da negociação da vinda de um parlamentar quando ela era única parlamentar, era a líder da bancada. E eu encerro dizendo o seguinte, a Ieda, excelências, não participou da reunião do dia 2 de abril que escolheu a nova executiva do PRB de Santa Rita. O PRB de Santa Rita, o republicano, se reuniu. A sua executiva não convidou a Ieda. Formou uma nova executiva e mandou para ser chancelada, porque é provisória, e mandou para ser chancelada pelo estadual. A Ieda não participou dessa reunião. A Ieda foi convidada, doutor Jonatas, presidente. Não foi. Por que, sendo a única vereadora? Ela não fazia parte da executiva. Era uma reunião deliberando a nova executiva e ela não foi convidada. Excelências, o líder da bancada, em todos os partidos que eu conheço, e no artigo 33 do Estatuto dos Republicanos, é membro da executiva, nato. Ela não participou. Que partido é esse que a quer? Não a quer. Praticamente a expulsou. E fora isso, trouxemos os fatos da reunião, da distribuição feita pelo doutor Carlos Gomes, deputado federal, de emendas parlamentares sem a convidá-la. Trouxemos a questão da Umbanda específica, da homenagem que ela fez a uma mãe de Umbanda, que houve a saída de representantes ostensivamente da Câmara de Vereadores, e isso tudo foi tratado ali. Excelências, portanto, se não for acatado o argumento da tempestividade, ao qual me reporto, o Partido Republicanos não atuou conforme seu programa, se não em nível nacional, também em municipal, e conclui dizendo que, na pior das hipóteses, a discriminação e a exclusão da vereadora Ieda foram, de forma gravíssima, caracterizadoras da discriminação pessoal e política. Agradeço a paciência. Obrigado, doutor Caetano. A palavra, então, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial aos advogados que se encontram na tribuna, doutor Caetano Lopum, doutor Tomás, uma saudação especial à nossa audiência. Realmente, neste processo, eu participei das audiências. Esse é o lado bom. Tem um lado bom, a pandemia, não diria que ela tem um lado bom, não é a pandemia que tem um lado bom, ela nos obrigou a adotar tecnologias que, de certa forma, estão até tornando o nosso trabalho mais eficiente. Normalmente, o Procurador Regional Eleitoral não iria participar de uma audiência como essa, porque ocorreu no interior, um promotor seria delegado. Mas não tinha por que eu não participar. E pude, então, assim, ouvir as testemunhas. E, num caso como esse, foi importante, realmente, né, para formar a convicção.
E a minha convicção realmente foi formada no sentido de que a requerida Ieda, ela sofreu discriminação do partido, e discriminação que importa em violação ao próprio estatuto do partido. O estatuto do partido, como já referido, ele menciona que ele respeita qualquer tipo de religião. Em nenhum momento no estatuto está dito que os cargos do partido vão ser, somente quem vai poder ter cargos do partido nas comissões executivas serão evangélicos, que vai dar prioridade para evangélico. Não existe isso. O estatuto do partido é bem claro. Não sei nem se poderia, talvez pudesse, não sei, não estou falando de partido, não sei, mas o que interessa é que, no caso concreto, o estatuto é claro, respeita a liberdade religiosa. Então, a discriminação que ela sofreu, que importa, então, na justa causa do inciso 2 do artigo 22-A da Lei dos Partidos Políticos, que é a grave discriminação política pessoal, decorreu também da justa causa do inciso 3 do artigo 22-A, que é a mudança de partido, o inciso 1, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. E nós vimos isso assim, primeira questão de o partido, a comissão executiva, todas as comissões, as presidências, todas estarem sendo detidas por evangélicos, para deixar claro isso, que existe realmente ali no partido uma maioria esmagadora de evangélicos, e basta fazer uma pesquisa no Google, quem quiser pode fazer, vai ver que existe essa relação direta entre os republicanos e a bancada evangélica. Mas, assim, no processo, especificamente aqui, né, naquela questão mais paroquial ali do município, né, nós temos as testemunhas. E aí, Jonatas Maronês Alves, atual presidente do Republicanos em Nova Santa Rita, ele confirmou em seu depoimento que é evangélico, que o anterior presidente da Comissão Executiva Municipal do partido era evangélico, assim como o presidente estadual da sigla e a grande maioria dos membros da Comissão Executiva Municipal de Nova Santa Rita. Da mesma forma, Alexandre Blanco, ex-presidente do Republicanos de Nova Santa Rita, nos últimos 4 anos, afirmou que é evangélico, que Jonas, atual presidente, é evangélico, assim como os presidentes nacional e estadual do partido. Assim também Rosane Blanco, antiga secretária e atual vice-presidente da executiva do Republicanos de Nova Santa Rita, informou que o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, é evangélico. O presidente estadual, Carlos Gomes, é evangélico. Que o atual e o anterior presidente da Comissão Executiva Municipal de Nova Santa Rita eram evangélicos e que apenas cerca de 2 membros do Executivo Municipal não seriam evangélicos. Volto a frisar aqui. Você está dizendo que há algo errado em ser evangélico? E nem que há algo errado que as comissões, agora, nesse momento, estejam tomadas por pessoas que seguem a religião evangélica. Nós estamos dizendo é que isto aqui é um elemento a mais, um indício a corroborar, desde que haja outros elementos, a alegação da requerida de que estava sendo discriminada por causa da religião. Que, evidentemente, que se o partido tivesse tomado por diversas religiões distintas, não se poderia alegar isso. Agora, havia um pressuposto. Tem que haver uma maioria de uma religião que estaria discriminando. Então, a maioria de uma religião nós temos. Esse pressuposto nós temos. Há de se saber se existem os demais elementos. Existe algo mais que nos indique que ela estava sendo discriminada? Bom, claro que o fato de ela não participar da comissão executiva, como disse o doutor Caetano, nós também mencionamos aqui no nosso parecer, e que a regra é que quem detém mandato eletivo participa, e tem uma regra no estatuto que determina que quem detém mandato eletivo participe da comissão executiva e ela não participar. Esse é um fato concreto de discriminação. Outras testemunhas ouvidas disseram sim que havia, por exemplo, vou aqui ler aqui porque senão acabo me esquecendo, mas enfim, Moacir Serpa Godoy, anterior vice-presidente do partido em Nova Santa Rita e presidente interino, isso é interessante, as pessoas que não detinham, que não eram evangélicos, por exemplo, católicos, eles acabaram exercendo eventualmente a presidência de maneira interina. Então, o anterior vice-presidente do partido, presidente interino, quando da renúncia do anterior presidente, da transição para o sucessor, afirmou que ouviu de Ieda, quando da saída dessa do partido, que ela se sentiu excluída pelo grupo. Afirmou o depoente ainda que o PRB tem a religião evangélica como preferencial e que saiu do partido porque ali havia um grupo fechado e se sentiu excluído também. Dizia que o partido era voltado mais para a pessoa evangélica, sendo o presidente a maioria dos membros evangélicos. Outra testemunha também, Sérgio Miguel, mencionou no mesmo sentido a existência disso, ou seja, de uma discriminação. Não estou dizendo que é nacional, que é estadual, mas ali em Nova Santa Rita acontecia isso. A vereadora não foi consultada
a respeito da vinda de alguém com quem ela tinha, inclusive, pelo jeito, divergências sérias, né? Não participava da comissão executiva estadual. Um deputado do partido vem e vai, existe uma divulgação de uma emenda parlamentar que ele conseguiu, e que com isso foi possível adquirir, salvo engano, ambulância para o município, alguma coisa do gênero, né? Então existe uma divulgação, evidente que haveria um interesse da vereadora de participar disso, né? Desse ato de divulgação, né? Politicamente é um ato importante, assim, né? E ela não se encontrou nesse... Aqui, eu tenho aqui o trecho aqui do parecer. Ato de entrega de emenda parlamentar do deputado federal do PRB, Carlos Gomes, ao município de Nova Santa Rita, consistente em liberação de verba de 190 mil para aquisição de veículo de transporte de pacientes, no qual a vereadora Ieda, única do partido no município, não estava presente, e sim outro vereador ligado a outro partido. Tem ali o documento mostrando a foto, a divulgação. E, aliás, Jonatas Maronias Alves confirma em seu depoimento que a vereadora ia a Brasília para encontrar o deputado Carlos Gomes e buscar recursos para Nova Santa Rita. Então não faria sentido que ela não estivesse participando. E a afirmação trazida agora, mencionada na tribuna, de que não há prova de que ela não foi convidada, como é que ela iria fazer prova de que não foi convidada? A prova que deveria ser feita é de que ela foi convidada. Então, caberia ao requerente, ao partido requerente, se tivesse convidado ela, trazer prova, né? Um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, o que fosse. Ela não teria como fazer prova de que não foi convidada. Então, nesse sentido, entendemos, e tudo indica, que ela realmente foi preterida desse importante ato, né? Então, ela estava sendo discriminada. Talvez não... em princípio, ela é católica, né? Mas ela realmente tem uma simpatia ela também frequenta, como foi mencionado pela testemunha, que foi sua assessora, terreiros de Umbanda. E não é uma frequência esporádica, é algo todo mês, assim, a cada 15 dias, frequentava terreiro de Umbanda. Tem uma afinidade. Tanto essa afinidade que no dia da mulher, em homenagem ao Dia da Mulher, foi convidada, a partir dela, houve o convite para uma mãe de santo comparecer na Câmara de Vereadores e ser homenageada, né? E talvez a partir daí tenha havido um recrudescimento dessa discriminação. O porquê dessa discriminação, que a gente vê que é evidente, agora me parece evidente essa discriminação, e o fundamento que ela traz é esse, e para mim, ele parece crível diante de todo esse quadro, né? Pode ter sido a partir desse momento, quando foi chamada essa mãe de santo para ser homenageada, né? O fato dela de terem conhecimento de que ela participava da Umbanda, né? O detalhe exatamente o que levou a isso, né? Porque ela, quando integrou o partido e foi candidata, ela não estava lá, mas depois, a partir de determinado momento, ela passou a ser discriminada claramente. Então, excelências, essa foi a convicção a qual cheguei depois de ter participado da audiência neste processo. E, em virtude disso, o nosso parecer foi no sentido da improcedência, da apresentação. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, renovo aqui meus cumprimentos a todos os integrantes da Corte, ao doutíssimo representante do Ministério Público, eu vou destacar agora o seu brilhante parecer, ao doutor Rogério Vargas, e aqui especialmente aos nossos advogados aqui presentes. Esse caso é um caso muito singular, né? Inclusive, há uma questão similar que está sendo discutida também no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral sobre a questão da liberdade religiosa e de crença de seus partidos. Eu, desde já, antecipo que estou julgando improcedente essa representação e acolhendo na íntegra o parecer do Ministério Público. Mas eu gostaria de destacar, assim, até em homenagem aos advogados e à singularidade do caso, alguns aspectos, e eu farei brevemente, senhor presidente, tendo em vista que nós temos uma extensa pauta e ela vai se ampliar nos próximos dias. Eu me recordo, quando ouvia o pronunciamento dos advogados e do doutor presidente do Ministério Público, quero novamente elogiar o parecer do outro representante do parquê, me lembrou uma obra que eu utilizei muito, quando eu tive a honra também de exercer o cargo na Procuradoria Regional Eleitoral, que é a obra do
Maurice de Verger, Des Partis Politiques, uma obra escrita em 1955, onde ele, ou seja, próximo ao final da Segunda Guerra Mundial, onde, todos nós sabemos, havia os partidos totalitários, o Partido Nazista, o Partido Fascista e o Partido Comunista, este que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. E ali ele faz a crítica e mostrava como é importante e como se enriquece os partidos a contribuição das mais variadas vertentes dos seus filiados, dos seus partidários, e a importância da democracia exercida inicialmente, antes de se pregar a democracia nas instituições públicas, ela precisa ser exercida na prática partidária. Então, realmente, na vida partidária. Eu me lembrei muito dessas lições do professor Maurice de Verger, que, inclusive, o nosso pranteado mestre, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que estudou com ele em Paris, lá na Sorbonne, em 1950, escreveu um livro, justamente foi a sua tese de doutorado lá na França, e foi publicado aqui no Brasil. E aqui presto uma homenagem também ao nosso mestre Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Senhor presidente, bem objetivo. Aqui tem que se examinar, não há nenhuma prefacial, nenhuma preliminar, vamos examinar exatamente se essa desfiliação partidária da vereadora ocorreu com ou sem justa causa. O parecer do Ministério Público, que eu estou encampando, demonstra a saciedade que foi com justa causa. Efetivamente, eu cito precedentes aqui no meu voto, não é qualquer dissabor, vários precedentes, tribunais de Minas Gerais, do Eleitoral, de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que não são meros dissabores que justificam essa migração partidária, né? Então, isso aí, todos nós, é uma verdade sabida e ressabida. Mas aqui, no caso, efetivamente, ficou comprovado que houve uma discriminação em relação à eminente vereadora. Eu vou ler pequenos trechos aqui, senhor presidente. Diante da análise da prova carreada aos autos, é possível verificar as circunstâncias objetivas suficientes a impor a insustentabilidade do vínculo mantido com a agremiação autora, que se amoldam às hipóteses legais de grave discriminação e desvio do programa partidário. Fatos que extrapolam os meros sabores ou divergências políticas íncitas às organizações partidárias. De modo a evitar desnecessária tautologia, diante o detalhamento primoroso da prova, eu transcrevo a íntegra do parecer do eminente Procurador-Geral Eleitoral, que disseca realmente a análise da prova. E aqui, mais uma vez, eminente doutor Venzon, quero render a Vossa Excelência as homenagens merecidas deste magistrado. Transcrevo todo esse parecer, inclusive as suas conclusões. E acrescento. Resume-se ao fato, o tema debatido, em verdade, resume-se ao fato de que o Partido Republicano notoriamente destinou cargos relevantes do partido a membros da religião evangélica, o que se constata nos testemunhos e reportagens jornalísticas. E eu aqui no voto também faço uma análise dessa prova. No Estatuto do Partido, o partido autor defende a liberdade de crença e liberdade de culto. Nem poderia ser diferente, tendo em vista o Estado brasileiro ser laico. Ninguém deve ser preterido ou preferido em função de sua opção religiosa. Transcrevo aqui dispositivos do Estatuto Partidário. Todavia, a postura adotada pelo partido político em relação à vereadora Ieda foi exatamente em sentido contrário e preteriu a demandada em virtude de sua opção religiosa. A prova documental de que, em um ato de entrega de emenda parlamentar pelo deputado federal Carlos Gomes ao município de Nova Santa Rita, com valores para aquisição de veículo de transporte de pacientes, a vereadora demandada, única vereadora do Partido Republicano com mandato no município, não estava presente no ato. Segundo consta do testemunho de Jonatas Marones Alves, a vereadora trabalhou diretamente para a obtenção da referida emenda parlamentar, sendo injustificável a sua ausência no ato. Ficou evidente no relato da informante Maria Emília, que trabalhou com o partido na época da campanha eleitoral da vereadora, em 2016, e depois como assessora da mesma entre 2018 e 2019, a discriminação sofrida pela requerida no evento da alusão ao Dia Internacional da Mulher, em março de 2018. A demandada convidou sua mãe Vera Soares, conhecida como Mãe Vera de Oiá, praticante da religião umbandista, para realizar uma palestra por ocasião do evento. Contudo, enquanto organizava a entrada de pessoas do salão, viu um membro do partido, irmão Toninho, então secretário do Meio Ambiente, e a esposa dele, os quais convidou para tomar assento na mesa, e se negaram pelo fato de sua mãe velha estar sentada naquele local.
Restou deflagrado e confirmado pelo informante que a ligação da vereadora com pessoas da religião Umbanda tornou-se um problema para a cúpula do Partido Republicano de Nova Santa Rita. A situação de incongruência e discriminação política pessoal chegou ao ponto de exclusão da demandada e de seu marido do grupo de WhatsApp do partido. A única vereadora do município filiada ao Partido Republicano foi excluída do grupo do partido em 2 de abril de 2020, que está demonstrado na ata notarial. E assim, senhor presidente, todos esses atos estão amplamente comprovados, de modo que, então, estão caracterizadas as hipóteses que justificam a migração motivada da sigla pela requerida, a grave discriminação e o desvio do estatuto partidário. Configurou-se a justa causa para esta migração. Me perdoe eu ter me estendido um pouquinho mais, mas esse caso me pareceu muito singular e voto pela improcedência da ação nos termos exatos do parecer. Aqui, novamente, cumprimento o eminente procurador eleitoral. Este é o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Presidente, saudando todos, feitas todas as saudações, estou de pleno acordo com o voto do eminente desembargador Thompson, inclusive naquilo em que ressalta a qualidade do trabalho do Dr. Wenzon, que, aliás, é correntil, né? Por vezes não se acompanha o parecer, mas nunca se deixa de reconhecer o brilho, a qualidade dos pareceres do Dr. Wenzon, e que aqui nos dá um exemplo, né, de imediaticidade na coleta da prova, né, e o seu relevo ao ter participado de forma mais que elogiável da coleta da prova oral. Em suma, vou ser muito breve. Na verdade, a vereadora era uma estranha no ninho, né? Se há um partido que deva ser laico, é o Partido Republicano, a República com todas as suas conotações, o barrete frígio da República, tudo, né? Mas, no entanto, parece que a teoria, o discurso não correspondia à prática, que foi muito bem examinado pelo desembargador Thompson no parecer ministerial. Não? De sorte que, realmente, é evidente a desconstrução da vereadora e o que ela tinha que fazer. Então, apenas em atenção ao doutor Cumo, né? Nós tivemos aqui o PDC, todos nós nos lembramos do PDC, baseado em muito lá no PDC italiano de Gaspari, né? E o PDC aqui, eu ainda sou do tempo da Vassourinha, o desembargador Silva eu não sei, né? O PDC elegeu o presidente, Jânio Quadros, e dele tiveram figuras das mais para ver, mas ele não era subserviente à Igreja Católica, ao contrário, né? E dele tivemos personagens das mais díspares vocações daquele cristianismo de todos os lados, Franco Montoro, Plínio Arruda Sampaio, não é? De sorte que acredito que o PDC não fazia esse tipo de discriminação que estamos assistindo aqui. Está acompanhando o brilhante voto do desembargador Thompson, também tornando a referir o parecer do Dr. Wenzon. E esse é um tema que eu acho que, se não fosse a nossa contingência temporal, todos nós gostaríamos de nos debruçar, de falar mais, né? Um tema muito instigante, muito bonito, né? Que é característico da nossa jurisdição eleitoral. Que jurisdição bonita, né? Verdade. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, saudando a todos na sua pessoa, uma saudação especial aos advogados pelo brilhantismo no que se houver na defesa das suas posições, mas eu também li atentamente o parecer e o voto do eminente desembargador e comungo integralmente com os elogios feitos pelo desembargador Armínio, que também os faço tanto ao relator quanto ao doutor Fábio, com todos os elogios que ambos são credores com méritos sobrados. Então, integralmente com o eminente relator. Muito bem. Desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, em nome de quem saúdo todos os integrantes dessa composição, senhores advogados que bem se houveram da tribuna, doutor Fábio, doutor Rogério, eu me limito a elogiar e lançar os necessários incômodos ao parecer do doutor Fábio e ao voto de sua excelência o relator,
E realmente, eu gostaria muito de ter mais tempo para poder externar algumas ideias que eu particularmente venho desenvolvendo a respeito da laicidade do Estado e da inconveniência e inconstitucionalidade de misturar alguns assuntos que são imisturáveis, né? Mas isso, numa outra ocasião, poderei desenvolver melhor. Acompanhe o relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo aqui a saudação que já fiz há pouco tempo atrás. Senhor presidente, então, juiz eleitoral da Canoas, eu tive a honra e satisfação de presidir, eu acho que a segunda eleição municipal da comarca, não, da cidade de Nova Santa Rita. Senhor presidente, a matéria dos autos aqui é instigante e intrigante, né? E o voto está adequadíssimo, pelo que eu acompanho na sua totalidade, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteller. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos colegas, demais integrantes da Corte, excelentíssimo doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, excelentíssimo doutor Caetano Lopumo, que ocupou a tribuna, assim como o excelentíssimo doutor Tomás, que também fez uso da tribuna, ambos com brilhantismo, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, estimados servidores do TRE, e um abraço especial àqueles que nos assistem. Me associando, senhor presidente, como não poderia deixar de ser, em primeiro lugar, pela ordem que se apresentaram, aos cumprimentos ao trabalho do Dr. Fábio Venzon, não só mercê da excelência do seu parecer, mas também da sua dedicação ao processo, né, tendo participado diretamente da instrução deste feito, e não posso deixar também de cumprimentar o brilho do voto do eminente desembargador Thompson Flores, que muito bem se ouve na solução do litígio posto em causa. Eu vejo como escancarada, se me permite o uso da palavra, a discriminação grave a que foi submetida a vereadora pela agremiação partidária, de forma que entendo que é mais do que justa a causa para ela haver se afastado do partido e se filiado a outro. Então, com essas singelas colocações, eu digo que acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, ação 0600107, procedência da Nova Santa Rita, julgaram improcedente, unânime, a decisão. Obrigado, boa tarde, boa sessão, senhores. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Lopumo. Boa tarde, doutor Tomás. Obrigado. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Bem, colegas, conforme nós havíamos conversado, não temos mais agora nenhum pedido de preferência nem de sustentação oral das partes. Então, nós vamos proclamando os resultados e destacando aqueles que, eventualmente, os colegas queiram fazer qualquer destaque, quando eu chamar um número, os colegas vão avisar, ou que, eventualmente, haja uma divergência entre o parecer do Ministério Público e o voto do relator e o voto dos demais integrantes da Corte. Ocorrendo essa hipótese, então, o processo será destacado para julgamento individual. Bem, então, eu inicio com o próximo da pauta, é o recurso 060-05829, relatoria do desembargador Abreu Lima da Rosa. Eu tenho na rede como a decisão unânime e no mesmo sentido do parecer do Ministério Público. O resultado, então, a unanimidade, extinguiram o processo sem resolução de mérito. A publicação do acórdão ocorrerá na próxima sessão. O próximo da pauta é os embargos declaratórios 4095, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini. Também tenho como decisão unânime e, proclamando o resultado, não há intervenção do Ministério Público, por se tratar de embargos declaratórios, proclamando o resultado, à unanimidade, deram parcial provimento aos embargos de declaração
ao fim de sanar a omissão, acrescentando ao acórdão que resta indeferido o pedido de aplicação do disposto no parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 90/96, regulamentado pelo 49, parágrafo 3º da Resolução 23464 do TSE, uma vez que as normas tratam de desaprovação da contabilidade e as presentes contas foram aprovadas com ressalva. Decisão unânime. O próximo processo é o recurso número 060-0114, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini. Na rede consta que todos os votos dos colegas acompanham o voto do eminente relator, e o parecer do Ministério Público é no mesmo sentido da decisão, que é unânime. Então, proclamando o resultado, decisão unânime, como referi, negaram provimento ao recurso, publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo é o recurso 060-0286, de procedência de Tiradentes do Sul, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini. Também se trata aqui, verifico na rede, uma decisão unânime e o parecer do Ministério Público é no mesmo sentido da decisão da Corte, ou seja, de negar provimento ao recurso. Decisão unânime, publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo recurso é o de número 060-395, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini, procedência de Alvorada, também decisão unânime da Corte por negar provimento ao recurso, publicação do acórdão na sessão do julgamento seguinte, e o parecer do Ministério Público é no mesmo sentido da decisão da Corte. O próximo é um embargo de declaração 5853, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente. Pois não, senhor presidente, não chega a ser um destaque, só anuncio que o recorrente é o Ministério Público. Sim, mas não tem. É embargo declaratório, não tem parecer. O doutor Fábio Venzon queria fazer algum acréscimo, não há necessidade? Não, presidente, não tem nenhum acréscimo. Perfeito. Então, a decisão é unânime, todos os desembargadores estão acompanhando o voto do eminente relator no sentido de rejeitar os embargos declaratórios. O próximo, este sim, se trata aqui de uma prestação de contas 2796, e aqui eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, porque a decisão pode não estar totalmente contemplada no parecer. Então, vamos chamar esse processo a julgamento. Se trata de é o Diretório Regional do PT no Rio Grande do Sul, que apresentou contas relativamente ao exercício de 2016. A relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga. Eu passo a palavra, então, ao doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, eu vou, para contribuir com a celeridade aqui dos trabalhos da Corte, diante da chegada agora dos registros de candidatura, que estão se avolumando, inclusive nós estamos tendo que dar vários pareceres num único dia, né, com prazo exíguo, e eu sei até mais ou menos qual é a nossa divergência aqui, aprovação com ressalvas, a Corte não aplica sanção de suspensão de cota do fundo partidário, isso aí também é uma questão que não há necessidade de eu sustentar novamente agora aqui, todos já sabem da posição do Ministério Público. Então, excepcionalmente, não vou sustentar oralmente nesse caso. Perfeito. Bem, então, observo na rede que todos os votos estão no sentido do voto do eminente relator e
a decisão unânime, e então vamos proclamar o resultado, que, à unanimidade, declararam incidentalmente a incondicionalidade dos artigos 55A e 55D da Lei 9.096, incluídos pela Lei 13.831, de 2019, e, no mérito, aprovaram as contas com ressalva, determinando o recolhimento de R$ 32.018,78 ao Tesouro Nacional, bem como a transferência de R$ 17.500 para a conta bancária específica do fundo partidário, destinado à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres na esfera estadual, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, devendo a quantia ser investida dentro do exercício financeiro subsequente ao do trânsito em julgado desta decisão, além do percentual previsto para o próprio exercício em que for cumprida a determinação, sob pena de acréscimo de 12,5% ao valor, a ser investido na mesma finalidade, conforme previsão do inciso 5º e parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096, nos termos da fundamentação, decisão unânime. O próximo, colega, é o recurso 0600043, de relatoria do desembargador Roberto Fraga, procedência de Rio Grande. Aqui se observa que tanto o parecer do Ministério Público quanto todos os votos dos colegas relator. Então, proclamando o resultado, próxima sessão. Senhor presidente, a proclamação do resultado não ficou audível porque a sua internet falhou. Ah, perdão. Vamos voltar lá, então. Muito obrigado, vereador Gustavo. Então, proclamando novamente o resultado, recurso 0600043 de Rio Grande, à unanimidade, acolheram a preliminar de nulidade da sentença e determinaram o retorno dos autos à origem. Publicação na próxima sessão. Saiu agora. Saiu, perfeito. Obrigado. O próximo é um registro de candidatura número 0600099, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Observo que todos os votos dos colegas vêm na mesma linha do voto do eminente relator, assim como o parecer ministerial. Então, proclamando o resultado, à unanimidade, negaram provimento ao recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. O último processo da pauta se trata também de um registro de candidatura, número 0600125, procedência de Alvorada, a relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e o parecer do Ministério Público, assim como os demais votos de todos os integrantes da Corte, é no sentido do voto expressado pelo relator. A decisão é unânime por negar provimento ao recurso, publicação do acórdão na sessão de julgamento seguinte. Vamos agora, colegas, publicar os acórdãos da sessão anterior. São os acórdãos de números, se percebe que começa já a crescer, a intensificar os nossos julgamentos a respeito da propaganda eleitoral e dos processos afins. Então, o recurso 0600088, relatoria do desembargador Armínio, recurso 0600355/62, relatoria do desembargador Maffini, 0600164/40, relatoria do desembargador Fraga, 06065/34, relatoria do desembargador Maffini, 060032359,
também desembargador Manfini. 0600028/29, relatoria do desembargador Fraga. 060009897, relatoria do desembargador Fraga. 0600055/26, relatoria do desembargador Diefenteller. E, por último, 0600068/7, também relatoria do desembargador Diefenteller. Colegas, a nossa próxima sessão é dia 19 de outubro, segunda-feira, às 14 horas. Agradeço a participação de todos, desejo a todos uma boa tarde e muito bom trabalho. Obrigado, boa tarde, bom bom final de semana. Obrigado. Final de semana a todos, hein? Um abraço. Boa tarde.